Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e te dou as boas-vindas à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é a Revolução Russa. Nós vamos compreender o que foi esse evento histórico e quais as transformações e as consequências desse movimento denominado Revolução Russa. Então vamos lá. Mas antes do nosso conteúdo, vamos ver algumas informações fundamentais sobre a nossa aula. Esse é um conteúdo e uma aula destinada para os estudantes do 9º ano. Esse tema, ele faz parte da seguinte unidade temática: totalitarismos e conflitos mundiais. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver as seguintes habilidades da BNCC. Aliás, uma habilidade da BNCC, que é a de identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu significado histórico. Então, vamos lá conhecer o que foi a Revolução Russa? Bom, pessoal, quando nós falamos em Revolução Russa, tá? Tenha em mente que ele foi o primeiro movimento operário revolucionário vitorioso da história. Esse foi um movimento que acabou implantando o socialismo na Rússia, que na época, depois da Revolução, acabou ali formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando nós falamos de Revolução Russa, tenha em mente que foram basicamente dois levantes populares. O primeiro levante popular foi a chamada Revolução de Fevereiro, que ocorreu ali em 1917. Essa revolução, ela colocou fim à monarquia absolutista que prevalecia na Rússia. Naquele período, a Rússia ela era governada pelo czar Nicolau II, e que é muito importante, gente, a palavra czar ou czar, ela significa ali um título de imperador. É uma palavra que tem referência ao título de César, lá dos antigos imperadores romanos. Então, certo? Saiba que czar significa ali um imperador. Então, a primeira revolução colocou fim nessa monarquia e no chamado czarismo. No mesmo ano, em 1917, ocorreu um outro levante popular em que os bolcheviques, liderados por Lenin, acabaram tomando o poder que foi implantado logo depois do fim do czarismo. E olha só, gente, esse grupo aqui, os bolcheviques, eles acabaram criando ali na Rússia um tipo de governo ali baseado nas ideias socialistas. Então, no decorrer desta aula, nós vamos compreender esses dois movimentos e compreender também quais as consequências desses movimentos ali na história da Rússia. Gente, e antes de conhecermos mais um pouquinho sobre esse evento, vamos só trabalhar aqui um pouquinho o conceito de revolução. A palavra revolução, ela significa, nesse caso, tá, uma transformação, um evento que causa uma transformação profunda em uma sociedade, em uma conjuntura. Então, todo evento histórico que você estudar e começar com o título Revolução, significa que aquele acontecimento, ele realmente mudou as estruturas, mudou ali uma estrutura e rompeu com determinada situação ou condição ou acontecimentos que já existiam, ok? Então, a Revolução Russa, ela mudou bastante a história da Rússia, primeiro derrubando ali uma monarquia absolutista e depois implantando ali um governo socialista. Então, vamos lá, gente, vamos revisar aqui um pouquinho sobre o que é socialismo. Você já deve ter ouvido falar, certamente, em socialismo em algum momento. O socialismo, pessoal, aliás, o socialismo consiste em ideias que criticam ali uma sociedade desigual. Essas teorias, elas surgiram no contexto da Revolução Industrial, ali que começou no finalzinho do século XVIII e teve seu auge no século XIX. Essas teorias socialistas, elas criticavam a imensa desigualdade social que surgiu durante a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a sociedade, ela se dividiu ali basicamente em duas classes. A classe dos donos dos meios de produção, os proprietários ali, os patrões, né, por assim dizer, ou no caso a burguesia industrial. E do outro lado havia o operariado, o proletariado, ou seja, os trabalhadores. Os donos de meio de produção,
eles ficavam com a maior parte do lucro, enquanto que os trabalhadores, que eram a maioria das pessoas, eram exploradas, vendiam a sua mão de obra, recebiam salários muito baixos, trabalhavam em longas jornadas de trabalho, não tinham direitos trabalhistas, não havia salário mínimo, o local de trabalho era um local insalubre, então as péssimas condições de trabalho elas eram reais. E a remuneração que obtida com aquele trabalho, ela também não era suficiente para garantir ali uma vida digna para esses trabalhadores. Então foi nesse contexto de imensa desigualdade entre os donos dos meios de produção, que acumulavam riqueza, tá? E entre, né, os trabalhadores que trabalhavam muito e eram explorados, certo? Foi nesse contexto que surgiram as ideias socialistas que criticavam essa sociedade desigual e defendia ali a criação de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem classes e uma sociedade sem miséria, ok? Então todas as teorias socialistas, elas vão defender isso, essa sociedade igualitária, e se colocam contra as desigualdades sociais. As diferenças entre essas teorias socialistas é basicamente que cada uma delas defende um modo diferente para se alcançar essa sociedade igualitária. Então, elas têm a mesma finalidade, porém cada uma vai defender ali e determinar um caminho diferente. Eu destaquei aqui para vocês duas correntes socialistas que emergiram ali, cujo auge foi ali no século XIX, e cada uma dessas teorias, né, elas vão defender um modo diferente de se alcançar essa sociedade igualitária. O socialismo utópico, por exemplo, recebeu esse nome porque os caminhos para se alcançar essa sociedade igualitária, segundo seus críticos, era um caminho ali irreal, algo que de fato não mudaria as estruturas sociais e nem de fato acabariam com as desigualdades sociais. Inclusive, muitos defensores do chamado socialismo utópico ali defendiam ali a permanência do capitalismo e ali a fundação de uma sociedade igualitária, né, concomitante ali ao desenvolvimento capitalista. Do lado oposto, foi criada ali uma teoria denominada socialismo científico. Entre os principais representantes dessa teoria estão Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores, né, eles desenvolveram ali uma ideia de que para se chegar a essa sociedade igualitária era necessário primeiro acabar com a propriedade privada. Eles defendiam que os operários deveriam se unir contra a burguesia e deveriam tomar o poder do Estado e implantar ali um governo dos trabalhadores, uma ditadura socialista, uma ditadura dos trabalhadores. Com esse governo, com o tempo, ele faria a transição para essa sociedade igualitária, que seria a sociedade pós-socialismo ou comunista, certo? Então, para os defensores dessa corrente ideológica, né, dessa corrente socialista, o socialismo ele seria implantado por meio de uma revolução que seria realizada pelos trabalhadores, ok, gente? E então, olha só, o socialismo científico ele é conhecido como marxismo, em referência a Karl Marx, que foi um dos idealizadores, né, dessa teoria, que foi uma teoria criada ali, fundamentada ali com base nas críticas do capitalismo e também com base na análise dos processos históricos, né, ali do período da Revolução Industrial, certo? Que identificava ali quais seriam as causas dessas desigualdades sociais. Então, olha só, gente, basicamente o socialismo científico, o marxismo, foi a corrente ali socialista na qual os russos se inspiraram para poder implantar ali a revolução. Então, a gente vai ver muitas semelhanças entre algumas decisões tomadas pelos revolucionários lá na Rússia aqui e essa teoria socialista. Então, agora que você já revisou aqui, já compreendeu o que eram essas teorias socialistas, né? Então, vamos lá para o nosso assunto. Gente, antes da Revolução eclodir na Rússia, né? Antes mesmo, ali comecinho do século XX, os socialistas na Rússia estavam divididos em basicamente dois grupos, né? Havia uma cisão entre eles. Havia um grupo denominado mencheviques
essa palavra significa minorias, certo? Os mencheviques, eles defendiam ali um processo mais moderado para o socialismo, ou seja, não era algo abrupto, né? Para eles seria algo feito ali de forma mais amena, mais paulatina, até se alcançar esse regime socialista, essa sociedade igualitária. Para eles, pessoal, primeiro era necessário incentivar ali o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, era chamada Revolução Burguesa, nos moldes do que foi realizado lá na Revolução Francesa, em 1789, para então depois se implantar o socialismo. Eles diziam que só era possível se alcançar essa sociedade socialista depois do pleno desenvolvimento do capitalismo. Então, olha só, então para eles essa sociedade socialista seria alcançada mais de uma forma mais moderada, ok? Entre os líderes dos mencheviques se destacaram ali Martov e Kerensky, entre outros. Do outro lado haviam os bolcheviques. A palavra bolchevique significa maioria. Os bolcheviques, eles também defendiam a implantação de uma sociedade socialista, assim como os mencheviques, mas para eles, gente, isso deveria ter sido feito ali de forma revolucionária, de forma mais rápida, né, e abrupta. Então os bolcheviques defendiam ali uma revolução dos trabalhadores e a implantação do socialismo na Rússia. Então eles eram considerados ali um pouco mais radicais do que os mencheviques. Entre as lideranças dos bolcheviques se destacou, aliás, ali Lenin, né, que foi ali um líder desse grupo, desse movimento, depois chegou até mesmo a ocupar o governo na Rússia depois da Revolução. Agora que a gente sabe, né, o que as teorias socialistas defendiam e também como que os defensores do socialismo estavam organizados na Rússia, vamos entender um pouquinho sobre o cenário russo que acabou causando ali e resultando nessa revolução, tá, gente? Então, olha só, o que acontecia na Rússia ali que causou insatisfação? Porque uma revolução só é realizada quando se está insatisfeito ou insatisfeita com algo. Então, olha só, entre os motivos estava ali as desigualdades sociais. Gente, a Rússia, naquele período anterior à Revolução Russa, era um império ali que não estava com a sua indústria desenvolvida, tinha uma economia assim, agrária, a maior parte da população se encontrava no campo, ali pelo menos 80% dessa população que vivia no campo e trabalhava ali ainda em sistema, em regime feudal, né, em regime de servidão. Então não era ali uma nação desenvolvida, né, totalmente. Havia ali o desenvolvimento de uma pequena indústria, era uma quantidade bem pequena. Essa indústria, pertencia a alguns poucos proprietários e esses trabalhadores dessas indústrias, esses operários, assim como os operários em outros lugares da Europa, viviam em uma situação bastante difícil. A própria população russa, em sua maioria, vivia uma situação bastante difícil, uma situação de miséria, uma situação de pobreza, uma situação de fome. Então, essas desigualdades sociais eram ali um motivo ali da insatisfação. Outra situação que prevalecia na Rússia pré-revolucionária era o sistema de governo, né, que era exercido ali na Rússia, que era um governo absolutista, ou seja, uma monarquia. Quem estava no governo, pessoal, era o czar Nicolau II. Ele dominava, né, ele governava de forma absoluta. E ele conseguia impor a sua autoridade, o seu poder, com o apoio ali da Igreja Ortodoxa e também de uma espécie de polícia política chamada Okhrana. Então, assim, ele conseguia, né, impor ser um governante autoritário lá na Rússia. Então, se ele era autoritário, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, as pessoas não podiam ali se manifestar e nem podiam criticar o governo. Então, era ali um governo, ali, um Estado opressor.
Outro motivo foi ali as consequências, né, o desgaste que veio da derrota, tá, que a Rússia sofreu na chamada Guerra Russo-Japonesa. Os russos eles lutavam contra os japoneses pela posse de uma região bastante importante e estratégica, porque tinha muitos recursos naturais, né, matérias-primas essenciais para a indústria, que era a região da Manchúria. Os russos acabaram perdendo essa guerra. Só que participar desse conflito acabou gerando um desgaste muito grande. Por quê? Boa parte dos esforços, né, da Rússia foi para manter os soldados na frente de batalha. Isso acabou, gente, tornando os alimentos ainda mais escassos dentro da Rússia, né? Havia pouca oferta de alimento e isso acabou encarecendo os preços, né? Aumentando os preços desse alimento que já era difícil de ser adquirido. Então isso acabou prejudicando a população mais carente, principalmente, que não tinha como adquirir ali seu alimento, né? Então isso foi um motivo de insatisfação. Diante de todo, gente, esse cenário ali de desigualdade, de governo autoritário, de maioria da população que sofria, vivia em péssimas condições de vida, e uma minoria que detinha o poder e tinha privilégios, certo? No meio desse cenário, a população russa resolveu fazer ali uma manifestação pacífica, certo? Que ficou conhecida como Domingo Sangrento, certo? Então, essa imagem aqui, por exemplo, seria ali uma representação desse episódio. No Domingo Sangrento, pessoal, a população, esses manifestantes, eles pediam ali, reivindicavam melhores condições de vida e também de trabalho. Ou seja, eles estavam dizendo ali para o czar, de forma pacífica, né, e ponderada, que eles não estavam satisfeitos, não viviam bem e pediam ali uma mudança na sociedade, né, naquele modo de vida. Pediam ali uma atitude do czar que realmente contribuísse para mudar aquela situação. Porém, apesar do protesto ser pacífico, tá? A repressão ela foi bastante violenta e estima-se que pelo menos 1.000 pessoas tenham sido mortas nesse evento e mais de 2.000 tenham ficado gravemente feridas. Então, assim, isso mostra ali a intolerância do czar em relação às opiniões contrárias e às opiniões divergentes, reforçando ali o governo absolutista que prevalecia na Rússia, que é uma forma de governo também chamada de czarismo, porque o seu governante, seu chefe de Estado, né, tinha como título ali czar, ok? Então, olha só, a gente tem ali uma situação bastante difícil, bastante complicada. O Domingo Sangrento acabou resultando, pessoal, numa série de manifestações contrárias, né, àquela repressão violenta da população, porque não havia necessidade, já que as pessoas nem tinham interesse de derrubar o governo, tá? Essa era a verdade. Foi realmente um evento bastante pacífico. Então, por conta disso, em vários lugares da Rússia, as pessoas se manifestaram, protestaram, e isso acabou ali deixando o czar em alerta, que tomou ali uma decisão de convocar a Duma, que era o parlamento russo, para poder elaborar uma constituição. Uma constituição é um conjunto máximo de leis ali, onde o próprio czar obedeceria essa constituição, essa lei, já que antes ele governava ali de forma absoluta. E ele prometia que nessa Constituição as pessoas teriam mais liberdade política, então seria ali uma lei que daria ali mais espaço para as pessoas opinarem, para as pessoas participarem das decisões políticas. Isso serviu ali para acalmar os ânimos provisoriamente, porém, gente, logo o czar voltou a governar de forma autoritária. Então as manifestações continuaram. Em 1905, por exemplo, aconteceu uma das maiores greves lá na Rússia. Ela ocorreu na cidade de São Petersburgo, onde os operários de algumas fábricas, né, aliás, de todas as fábricas nessa cidade, deixaram de trabalhar. Para a realização desse movimento, né, nesse período, eles criaram ali uma associação de trabalhadores denominada ali sovietes, ok? Então, sempre que você ouvir essa palavra sovietes, faz referência a esse conselho formado por trabalhadores e visava ali, principalmente naquele primeiro momento, os sovietes eles tinham um papel de organizar a luta dos trabalhadores, né, e defender ali os interesses
dessa classe. Com o tempo, em vários lugares lá na Rússia, outros sovietes foram criados. E em muitos sovietes não havia somente os operários das fábricas como integrantes desses conselhos, mas também alguns camponeses e até mesmo soldados insatisfeitos com aquela situação. Então nós temos aqui, gente, aí um processo de organização da classe trabalhadora contra o sistema, né, contra aquele modo de vida em que eles estavam inseridos. Então, olha só, gente, outro motivo que resultou ali em uma insatisfação que culminou na Revolução Russa foi a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela eclodiu em 1914, terminou em 1918, a Rússia saiu em 1917, isso por conta desse conflito, né, ficou insustentável manter a Rússia em duas frentes de batalha, uma interna e outra externa, mas certo que a Rússia não saiu em um primeiro momento e essa participação foi desgastando ainda mais a situação das pessoas, já que o país destinava parte dos seus esforços, né, uma parte significativa, para abastecer os exércitos na frente de batalha, né? Inclusive exércitos que perdiam muitas dessas batalhas e havia ali a perda da vida humana, havia também ali muita gente, muitos civis que acabavam passando fome e necessidade porque todos os esforços estavam direcionados para abastecer esses soldados nos frontes de batalha. Então, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial é considerado ali um motivo de desgaste. E no meio disso tudo, gente, a Rússia vivia ali uma crise econômica, ela não era uma potência mundial, ela não era uma potência industrial, era um país agrário ainda considerado ali bastante atrasado, então tudo isso dificultava ainda mais garantir um modo de vida digno para as pessoas, para os russos. Então a gente tem aqui um contexto bastante complicado, certo? E no meio disso tudo, olha só, gente, o que aconteceu? O primeiro levante popular que aconteceu em 1917 foi um levante liderado pelos mencheviques. Lembra? Aqueles lá que defendiam primeiro a revolução burguesa, né, o aprimoramento do capitalismo para depois implantar o socialismo. Pois é, eles tomaram o poder, exigiram que o czar Nicolau II abdicasse do trono, coisa que o czar fez, certo? Então eles derrubaram o governo czarista, a monarquia absolutista, e instituíram um governo provisório. Esse governo provisório com a liderança principalmente dos mencheviques. E dessa liderança se destacou ali principalmente Kerensky, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente tem os mencheviques à frente do poder. E olha só, gente, os mencheviques decidiram pela permanência da Rússia na Guerra Mundial. Uma decisão que acabou resultando ali numa grande insatisfação da população que já estava farta ali daquela situação, né? Essa participação na guerra piorava a situação dos russos. Então, isso foi motivo ali de insatisfação. Enquanto os mencheviques estavam no poder, nesse governo provisório, os bolcheviques ganhavam a simpatia popular. E olha só, gente, Vladimir Lenin, um dos líderes dos bolcheviques, ele tinha voltado do exílio e ele criou ali lançou um documento, uma obra chamada Teses de Abril. Nessa obra, ele determinou ali algumas ações que deveriam ser tomadas para resolver os problemas lá na Rússia e melhorar ali a situação de vida das pessoas. Essas medidas, elas podem ser resumidas no lema paz, terra e pão. Quando ele falava de paz, ele defendia a saída da Rússia da Guerra Mundial. Quando ele falava de terra, ele defendia ali uma reforma agrária, ou seja, uma distribuição das terras, né? Até porque a maior parte das terras estavam nas mãos de uma pequena quantidade de pessoas e a maioria dos camponeses não tinham terra própria para cultivar. Então, ele defendia a reforma agrária. E quando se falava de pão, ele defendia ali um abastecimento da população, né, com alimentos, melhorar ali, garantir que as pessoas tivessem alimento, né, e não vivessem naquela situação de miséria. Então, com esse lema aqui, ele acabou ganhando a simpatia da população, certo, gente? E olha só, esse documento ainda defendia que todo o poder aos sovietes. Então, olha só, os sovietes eram aqueles conselhos formados pelos trabalhadores. Então, o que ele dizia? Olha, os trabalhadores, eles têm que estar à frente do poder, ok?
Então, gente, durante esse período aqui, os bolcheviques começaram a organizar um exército denominado Guarda Vermelha. Em outubro de 1917, os bolcheviques, que estavam ganhando a simpatia popular, eles realizam ali uma revolução e tomam o poder dos mencheviques, gente. Então, essa daqui é chamada Revolução de Outubro, ok? Então, veja só, quando eles tomam o poder, eles acabam ali implantando uma outra forma ali de poder e aí criam o Conselho dos Comissários do Povo, que passou a exercer o poder lá na Rússia. Entre os líderes do Conselho dos Comissários do Povo estavam Lenin, que era o presidente, Trotsky, que cuidavam ali das questões externas, e Stalin, que cuidava ali das questões internas na Rússia. Os bolcheviques, enquanto estavam no poder, eles determinaram ali a estatização dos bancos e das indústrias. Ou seja, gente, tanto os bancos quanto as indústrias que antes pertenciam à iniciativa privada passaram a ser ali administrados pelo governo, pelo Estado, certo? E olha só, gente, eles também determinaram o fim das grandes propriedades rurais, ou seja, as terras elas passaram ali a ser administradas pelos próprios camponeses. Outra medida que os bolcheviques tomaram foi a saída da Rússia da guerra. Eles assinaram um tratado com os alemães em 1918, que foi o Tratado de Brest-Litovsk. Nesse tratado, uma espécie de armistício, eles se retiravam da guerra ali sem sofrer retaliações diretas pelos alemães. Eles também, pessoal, implantaram ali um governo ali de partido único, ou seja, passou a valer apenas um partido considerado o partido legal na Rússia. Esse partido era o Partido Comunista Russo, ou seja, gente, não era permitido outros partidos políticos, nem era permitida outras ideias que iam contra ali ao que eles defendiam. Outra coisa foi a criação da Terceira Internacional, também chamada de Comintern. A Terceira Internacional era basicamente ali um órgão, ali uma estrutura que seria responsável por espalhar essa revolução para outros lugares do mundo. E eles também, pessoal, eles objetivavam, além de implantar o socialismo dentro do território, espalhar para outros lugares. Só que essas medidas elas não foram totalmente aceitas assim, de forma pacífica. Os bolcheviques, eles tiveram que lutar contra aquelas pessoas contrárias a essas iniciativas. Certo? Quem eram essas pessoas? Os antigos proprietários rurais que perderam suas terras, burgueses que também perderam ali o poder de administrar, né, ali as empresas, também pessoas que defendiam o governo do czar Nicolau II, entre outros indivíduos que defendiam ali o capitalismo e eram contrários ao socialismo. Esse grupo, eles formaram ali o Exército Branco, certo? Que lutavam ali contra o Exército Vermelho dos bolcheviques. Essa luta, ela foi ali uma guerra civil bastante sangrenta, que durou de 1917 até 1921, e as consequências para a Rússia foram consequências bastante negativas, certo? Com muitas pessoas mortas e uma crise econômica muito grande. Mas no final das contas, quem venceu foram os bolcheviques, e eles implantaram ali, deram continuidade ali às suas medidas, né, de implantação direta do socialismo. E olha só, gente, quando estavam no poder e depois ali da Guerra Civil, eles resolveram tomar ali algumas medidas para poder resolver a questão da crise econômica, né, a qual a Rússia estava mergulhada e que se afundou mais ainda depois dessa Guerra Civil. Esse plano econômico ali idealizado por Lenin, né, o líder, o presidente, naquele período, foi denominada ali Nova Política Econômica, ou somente NEP. Essa política econômica, ela conseguia resgatar algumas práticas capitalistas, ou seja, ela ia meio que de encontro, né, e contrário às ideias socialistas que eles defendiam. Entre essas ideias, entre essas ações que eles permitiram por meio da NEP estava permitir a produção privada de manufaturas e pequeno comércio, ou seja, uma indústria ali
uma pequena indústria, alguns comércios, né, ali sob iniciativa privada, eles permitiram. Além disso, eles permitiram também a entrada do capital estrangeiro, ou seja, investimentos de fora, permitiram que os camponeses comercializassem parte da sua produção, né, que sobrasse, claro, depois que eles pagassem os impostos para o Estado. E Lênin, pessoal, dizia que essas medidas, né, pautadas ali no capitalismo, né, criticado e o modelo que eles buscavam substituir pelo socialismo, ele dizia que fazer isso seria como dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Então ele defendia que essas seriam medidas necessárias para realmente se consolidar o socialismo na Rússia. E veja só, gente, em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou só União Soviética. A sigla dela é URSS. E a União Soviética ela era formada ali por 15 repúblicas, onde o sistema socialista era o que prevalecia. Todas essas repúblicas estavam sob o governo ali do Partido Comunista, né, ali com sede na própria Rússia. E a gente pode dizer, gente, que o governo implantado depois com essa revolução, tá, era um governo ali de uma ditadura do Partido Único. Só havia um único partido, que era o Partido Comunista Russo, que era considerado o partido legal. Logo, isso deu abertura ali para uma série de perseguições a grupos e pessoas com opiniões distintas. E aí, Lenin, que era o líder, né, da Rússia até o momento, faleceu em 1924. Com o falecimento de Lenin, pessoal, começou ali uma disputa pelo poder entre dois, né, dos líderes também dos bolcheviques. De um lado tinha Stalin, que defendia ali uma revolução, primeiro ali a consolidação do socialismo na Rússia para depois espalhar por outros lugares do mundo, e do outro lado estava Trotsky, que defendia ali uma revolução ali mundial logo de cara, né? Então, desse conflito, dessa disputa, quem ganhou foi Stalin, e ele, uma vez assumindo o poder, deu início a uma nova fase do governo na Rússia, denominada ali como stalinismo, mas esse é um tema para a próxima aula de história. Então, por hoje a gente fica aqui. Saibam que a Revolução Russa ela foi considerada uma revolução, um movimento que mudou as estruturas na Rússia, porque além de derrubar um governo absolutista, que era o czarismo, né, o governo do czar Nicolau II, a Revolução Russa também implantou o socialismo na Rússia, um modelo ali ideológico que foi espalhado para outros lugares do mundo e que gera polêmica até os dias atuais. Então eu espero que você tenha conseguido compreender esse assunto e eu te espero numa próxima aula. Muito obrigada pela tua atenção.